Cantares de Salomão, capítulo de número 1, ou Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler 2 versículos apenas desse capítulo, o de número 7 e o de número 8. Diz assim: Dize-me, ó amada de minha alma, amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. O texto que nós lemos é uma fala dela e uma resposta dele. Ela pergunta: me diz, eu quero te conhecer mais, para você apacentar o rebanho. E aí a resposta dele é: se você quiser saber, se você quiser conhecer isso, esse lugar, sai-te pelas pisadas das ovelhas. Nós podemos ver no livro de Cantares de Salomão o amor de Cristo sendo noivo pela igreja que é a noiva. Se eu posso ver em Cantares o amor de Cristo que é o noivo e a igreja que é a noiva, quando eu olho para essa pergunta e essa resposta, eu imagino a igreja perguntando: eu quero te conhecer, como eu faço? Eu quero te conhecer mais, para onde eu vou? Sai acompanhando as pisadas das ovelhas. Cada ato, cada atitude de fé dos nossos irmãos e irmãs do Antigo Testamento. Há uma galeria expondo as pegadas deles. 18 e 19 de Hebreus 11. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é: Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, e de uma forma simbólica isso aconteceu. Em outras palavras, Abraão viu que alguém morreria por ele, alguém morreria por Isaque. Ele viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou. Ele viu que alguém tomaria o lugar, principalmente quando a mesma voz diz: agora dá uma olhadinha para o lado, Abraão, tem um cordeiro preso pelas pontas. O nosso cordeiro foi preso pelas pontas também, na cruz do Calvário. Abraão viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou. Segue as pegadas de Abraão para conhecer o noivo essa noite. Depois, a gente poderia falar de tantos outros que o próprio escritor de Hebreus vai dizer que não tem tempo, faltaria tempo, mas a gente não poderia deixar de falar no verso 22, das pegadas desse homem. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Se eu quiser conhecer um pouco mais do noivo, eu tenho também que seguir as pegadas desse homem chamado José, que um belo dia, depois de ter sonhado que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, resolveu contar isso para a família, e a vida dele se transtorna. É vendido pelos irmãos, mentem para o seu pai, Jacó, como que dizendo: seu filho José, que você ama tanto, está morto, não existe mais. E lá no Egito, padecendo, literalmente padecendo, é preso, é humilhado, tinha sido já vendido como escravo e passa todas essas coisas, para no final de tudo isso, ver os irmãos de novo quando a terra está em escassez, porque Deus tinha exaltado sobremodo José, fez com que ele fosse governador do Egito, acima dele só Faraó, e diante de tudo isso chega a família, chega os irmãos, e quando José revela que ele era o irmão que supostamente tinha sido morto e foi vendido como escravo, não é? Ele diz: vocês, no entanto, intentaram mal contra mim, mas em tudo isso eu vi a mão de Deus. Segui as pegadas de José,
Vocês planejaram mal contra a minha vida, só que quer saber? Foi tudo obra de Deus, onde eu estou. E não é uma arrogância, uma soberba de dizer, olha o anel que tem na minha mão e eu tenho autoridade. Ele disse, porque Deus queria salvar as famílias da terra. Porque Deus queria fazer alguma coisa por esse povo. Segue as pegadas de José, que antes de morrer disse, quando vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos. É por isso que o escritor de Hebreus diz, profetizou o êxodo antes do êxodo acontecer. E disse, no dia que Deus libertar vocês daqui, tirar vocês daqui, leva os meus ossos juntos. Não me deixa aqui não, mesmo que seja só os ossos, não me deixa aqui. Isso é poderoso demais. De alguém que profetiza a libertação e o êxodo antes mesmo dela acontecer. Depois, 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E o 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, olha isso, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele suportou o opróbrio de Cristo. Que Cristo? Se Cristo não tinha se encarnado, se Cristo não tinha se manifestado, mas no próprio ministério de Moisés, no quanto ele sofreu, no quanto ele padeceu na frente do povo de Israel, em tudo que ele viu, ele profetizou dizendo, um dia vai vir um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Deus vai suscitá-lo dentre a nossa descendência. É um profeta semelhante, mas ele é maior, e vocês devem ouvi-lo. Ele suportou o peso do Cristo, ou seja, Cristo significa ungido. Moisés foi ungido, foi consagrado, e o próprio Deus quando chamou disse, Moisés, você vai me representar diante do povo. Moisés foi. É como se fosse Deus conosco. Está entendendo? Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Por isso ele suportou o opróbrio de Cristo, o peso de Cristo, a vergonha que seria de Cristo. Ele suportou tudo isso, porque ele aguardava, ele contemplava o galardão. Se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, e ter todas as prerrogativas de um príncipe do Egito, porque ele sabia que a pátria era maior, e o que esperava também era bem melhor. É Moisés, que experimentou o poder do eu sou. Eu sou. Diante da sarça, pegava fogo e não se consumia. Pegar fogo, normal, no deserto, não se consumir, difícil, impossível. Aí ele vê Deus ali, a manifestação de Deus. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Tenho visto a aflição do meu povo, o clamor tem chegado até a mim. Adivinha quem vai, Moisés? Você. Mas Faraó vai perguntar em nome de quem? Eu sou. Só diga isso, diga que o eu sou o que sou, enviou até ele. Segue as pegadas de Moisés, que quando te perguntarem quem te enviou, o eu sou vai responder por você. Segue as pegadas de Moisés, que quando você olhar na mão e só sobrar um bordão, um pedaço de madeira, é com ele que o mar vai se abrir. É com ele que milagres vão acontecer. É com o que Deus já colocou na sua mão, e talvez é só o que tenha restado, mas segue as pegadas de Moisés, porque o milagre é grande em nome de Jesus. Se quiser conhecer mais o noivo, noiva, segue as pegadas de Moisés. E a gente poderia, eu quero fazer menção aqui, depois para nós voltarmos no 30 em diante, já a gente termina. Eu não posso deixar de citar uma mulher aqui, Ana, que a madre era estéril,
Você sabe muito bem, naquela época, mulher era propriedade. Sociedade extremamente machista. Se mulher não poderia gerar filhos, para que ela serve? Essa é a situação de Ana. Olha para o seu esposo Eucana e vê que Penina gera filhos, mas ela não. Eucana faz a diferença. De certa forma é algo bom quando eles vão sacrificar, quando ele vai distribuir a porção de cada uma delas, ele dá duplamente para Ana. Mas todas as vezes que ele quer compensar isso, automaticamente ele está dizendo para Ana: é porque você não pode gerar filhos. É a dor de alguém que olha para si e diz: eu não escolhi isso. Só é assim. É a dor de alguém que olha para si e diz assim: por que pode gerar para todo mundo e para mim não? É a dor de quem olha para si e diz: mas por que é normal na vida de todos e na minha, o que é normal não acontece? Até que ela se levanta e diz: eu já sei para onde ir. Ela entra no templo. Ela vai falar com quem pode resolver. Ela chega diante do altar e a Bíblia diz que a amargura é tanta que o lábio treme, mas não sai palavra nenhuma. O sacerdote Eli, um pouquinho desviado naquela época, mas não deixa de ser sacerdote, olha para ela e diz assim: Ana, aparta-te de ti esse teu vinho. Não, Senhor meu, tua filha não está embriagada como você tem pensado, a essa hora do dia. Tua filha, tua serva é uma mulher amargurada de espírito, eu vim me derramar diante daquele que pode ouvir e pode resolver. Então, se é assim, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a petição que tu fizeste. E no coração ela estava pedindo um filho, um Samuel, um filho, e se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Ela não queria um filho para embalar nos braços e mostrar para Penina: olha aqui o que Deus me deu. Ela não queria um filho para cantar sabor de mel depois, entendeu? Ela queria um filho só por conta da dignidade e do louvor ao nome do Senhor, e de poder devolvê-lo para Deus, por ter experimentado o poder de Deus na sua vida, e ter visto que Deus ainda é Deus que abre madre de mãe estéril. Ela queria devolver, e talvez, me permita fazer essa analogia, Deus lá de cima do céu dizendo: ela está precisando de um filho, e eu preciso de um juiz. Ela está precisando de um filho, e eu preciso de um profeta. Ela está precisando de um filho, e eu preciso de um sacerdote, porque Eli já está falido, coitado. E aí ela sai, a Bíblia diz: o seu semblante já não era mais triste. Nada tinha movimentado nela, você entende isso? Nada tinha mexido dentro dela. Ela não sentiu nada chutar, porque ela nem estava grávida. Mas ela saiu de alma lavada. E a Bíblia diz: o semblante dela já não era mais triste. Essa é a noite de madres estéreis voltarem, ou então poderem gerar filhos. Poderem gerar filhos. Essa é a noite de por que é normal para todos e não para mim? Por que é comum para todos e é tão difícil para mim? Por que é natural e para mim não? Essa noite de resposta para você. Sai-te pelas pegadas de Ana, que você vai encontrar o Deus de Israel que concede a petição que você faz. Depois, pode deixar de falar dele, Davi. Eu prometo que eu não vou me alongar muito, mas eu não posso deixar de falar de Davi, e ainda a gente depois tem o noivo. Pastorzinho de ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, como se fossem suas. Já pequeno aprendeu a se livrar da mão de leão e de urso. Ninguém conhecia Davi a não ser os olhos que veem todas as coisas. Ninguém tinha visto a aflição de Davi no pasto, ninguém viu a escola que ele passou, ninguém viu o sofrimento e a dor, ninguém sabe como ele foi forjado lá, a não ser as mãos que o forjaram lá. Está no pasto, está afastado de tudo e de todos.
Se você ler os salmos, você vai ver, são salmos messiânicos, mas também foram realidade na vida de Davi. O que são salmos messiânicos? Se referem ao sofrimento de Cristo, ou fazem menção a Jesus, o que ele passou, o que ele sofreu. Mas foram realidades para Davi também, quando ele diz: eu tive sede, me deram vinagre de beber, me lançaram em cova, em lamaçal, zombaram de mim. Davi estava dizendo isso por um repúdio dos seus irmãos, que eram mais velhos, mais fortes, dotados na batalha, tinham poder para guerrear, mas Davi não, era pequeno, ficava no pasto. A Bíblia diz, ele era ruivo de gentil aspecto, que olhava e dizia: poxa, bonitinho Davi, né? Mas guerreiro não é. Para ser rei, talvez não sirva. E aí o Samuel, aquele de Ana, aquele das pegadas de Ana, que a gente acabou de falar, é chamado para Deus. Deus diz: vai na casa de Jessé, porque eu vou tirar de lá um rei. Saul já se afastou de mim, já tenho rejeitado, mas eu tenho um rei para ungir. E aí vai Samuel, um vaso ou um chifre cheio de azeite, chega na casa de Jessé, olha para um, olha para outro e para outro. Esse é forte, esse parece ser inteligente, esse parece ser, né, é alto e tudo mais, tem porte de rei. E Deus dizendo: não, não e não. Acaba a fila, não tem mais ninguém. Samuel não entende, diz: peraí, está faltando alguém que não está aqui? Porque eu já vi todos que estão aqui. Ah, tem um. Mas quem que é ele, né? Pastorzinho de ovelha, está lá no pasto. É o menor aqui, mandar chamar ele. Aí quando ele chega, Deus diz: esse é o rei. Ninguém senta na mesa enquanto ele não for ungido rei. Porque Samuel, deixa eu te contar um segredo, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E esse, não importa a idade que ele tem, para mim é um homem segundo o meu coração. Pode deitar o azeite sobre a cabeça, porque ele é o rei. Você percebeu que lá em Cantares, a pergunta da noiva é: eu quero saber aonde você apacenta os teus rebanhos também ao meio-dia. Meio-dia, como é que está o sol? Como está o sol no meio-dia? Lá em cima, no ápice, no topo, fervendo tudo que está em volta. Isso nos fala das adversidades da vida, de quantos sols do meio-dia a gente tem que enfrentar, de tristezas, angústias, de dores. Num sol causticante do meio-dia, duas coisas são difíceis: ficar parado no sol e andar no sol. Como é que faz? Ficar parado no sol é terrível, mas andar no sol também é terrível. Ficar estacionado onde se está é difícil, mas dar um passo também é difícil. É difícil permanecer e é difícil sair do sol do meio-dia. Mas Davi, como ninguém, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Salmos. Davi, como ninguém, conheceu esse lugar de repouso ao meio-dia. E eu quero fazer menção de 3 salmos aqui. Eu não posso deixar de mencionar. Salmo de número 23. Todos nós conhecemos de cor. É um salmo que Davi vai falar um pouquinho desse lugar de encontro de pastagem nas aflições da vida. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo de número 91. No sol do meio-dia, a primeira coisa que você quer é sombra, seja para andar ou seja para permanecer. O autor é desconhecido desse Salmo 91, mas a tradição atribui também a Davi. E o que diz? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, escudo ou escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Davi descrevendo o lugar em que essas ovelhas são apacentadas no sol do meio-dia. E o último, 121. Verso de número 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Você percebeu? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse é o lugar onde Ele apacenta as suas ovelhas ao meio-dia. Sai-te pelas pegadas desses salmos, sai-te pelas pegadas de Davi, que pode enfrentar um gigante dizendo: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas nossas mãos. Sai-te pelas pegadas dele. E agora a gente poderia falar de Elias, de Jó e de tantos outros. A própria Bíblia aqui em Hebreus 11, do 30 em diante, vai dizer: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Preste atenção no verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Agora vá para o verso 39, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Você percebeu que no verso 33, ele está dizendo, eles obtiveram promessas,
No verso 39 ele está dizendo, eles não tiveram a concretização da promessa. Não parece confuso? Ué, o verso 33 está dizendo que eles alcançaram promessas. O 39 está dizendo que eles não obtiveram, todavia, a concretização da promessa. O verso 33 nos fala das promessas que todos eles tiveram. Eles alcançaram promessas. Abraão viu Isaac. Ana teve um Samuel. Tudo isso que a gente foi falando até aqui, Davi ser rei, e tudo que a gente mencionou, eles receberam e viram se cumprir. Mas eles não viram o noivo tão de pertinho. Eles não conheceram o noivo tão de perto, como a noiva conhece e pode conhecer o noivo. O verso 39 está dizendo, eles todavia não obtiveram a concretização da promessa, é singular, fala de uma promessa só. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, mas ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus. Mas a noiva, a igreja, não somente pode vê-lo pela fé, mas pode tê-lo habitando dentro de si. O verso de número 40 diz, por quê? Por qual motivo isso? Porque todos eles tiveram promessas e a gente, de certa forma, tem um privilégio em relação a isso, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles lá, que deixaram as pegadas para a gente seguir, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles, Davi, Gideão, Sansão, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, é como se o noivo estivesse dizendo, tem as pegadas, vocês conseguiram chegar, vocês conseguiram cumprir o caminho, mas espere, porque tem uma chegando também. Ela não é amiga do noivo. Ela não é nenhuma somente nessa linguagem, nessa figura de cantares que a gente leu no início, ela não é somente ovelha. Ela não é somente uma pastora, ela é noiva. Ela é amada. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo a Abraão, Isaac, Jacó, ou desde lá de Abel, desde Adão, para falar a verdade, todos eles que morreram na fé e na esperança de vê-lo, dá um tempinho aí, porque está chegando uma que é minha amada. Dá um tempinho aí que está chegando uma que quer me conhecer de perto, que eu tenho intimidade com ela. Dá um tempinho aí, porque a noiva está seguindo as pegadas que vocês deixaram. Mas tem a pegada do noivo também. Ele não chegou lá voando, embora ele pudesse fazer isso. Ele chegou pisando, porque ele se fez carne, ele se fez homem. Ele deixou as pegadas dele. É fácil reconhecer as pegadas do noivo. É a única pegada que tem sangue. É a única pegada que tem sangue. Que ele levou sobre si as nossas dores. É só olhar para o chão e seguir as pegadas que tem sangue. Você viu as de Abel, você viu as de Abraão, você viu de Isaac, Jacó, você viu de Sansão, de Gideão, você pode ver todos eles lendo o Antigo Testamento, mas essas pegadas são especiais, elas têm sangue. Elas têm sangue. E o verso 12 vai apresentar para a gente o noivo, ou melhor, capítulo 12. Portanto, também nós, preste atenção nisso, para a gente terminar agora é verdade, viu? Já estou encerrando. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tão grande número de pegadas, tão grande número de atos que eles fizeram e deixaram como testemunho para a gente, e agora eles observam, de certa forma, simbolicamente falando, a nossa fé, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o noivo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do escárnio, de tudo que ele passou, da vergonha, do desprezo, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma.
Sabe o que Hebreus está dizendo agora no capítulo 12? O escritor de Hebreus está dizendo: eu apresentei para vocês o capítulo 11, para mostrar para vocês o 12. Às vezes a divisão de capítulos em números 11, 12 e versículos atrapalha um pouco a compreensão. Para mim o capítulo 12 deveria estar dentro do 11, porque o 11 só existe por causa do 12 mesmo. Não é porque é só uma sequência, mas porque no 12 tudo se explica. O escritor de Hebreus está dizendo: vocês têm uma grande nuvem de testemunhas. Quando vocês olham para si e se veem estéreis, vocês têm o testemunho de Ana. Quando vocês olham para si e veem os gigantes, vocês têm o testemunho de Davi. Quando vocês olham para si e Deus pede alguma coisa que você ama, você tem o testemunho de Abraão. Quando você olha para si, foi vendido numa história que você não sabe o começo, o meio e nem aonde vai ser o fim, você se lembre de José. Quando você se sentir pecador demais, lembra do testemunho de Abel, que se chega diante de Deus oferecendo sacrifício de sangue. Quando tudo estiver desmoronando, lembre do testemunho de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois mais para frente vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E quando você olhar para todos esses e ainda tiver sem forças, olhe para o testemunho daquele que disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E se levanta depois da resposta negativa do pai: não vou passar o cálice, e diz: se é para beber, eu vou beber até a última gota. E se levanta e como ovelha muda vai ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Desprezado, humilhado, cuspido, traído por um amigo que chega a ele dando um beijo. Judas, amigo, aqui vieste. Aí Judas vai dar um beijo, ele diz: você trai o filho do homem com um beijo? Eu sou um Judas também. Eu sou um Pedro também, que no meio da fogueira ali, do corre-corre, sou capaz de dizer: nunca conheci esse homem. Até o galo cantar na consciência e não ter sossego até a restauração. Lembra do testemunho maior dele e das únicas pegadas que são marcadas com sangue.